Pessoal, a intenção do vídeo de hoje é esclarecer para você um básico de A a Z aí, a respeito do benefício de auxílio-doença, um dos benefícios mais procurados, mais buscados e mais importantes da Previdência Social. Bom, pessoal, começando então, o que viria a ser o benefício de auxílio-doença. O benefício de auxílio-doença é um benefício previdenciário por incapacidade. Essa incapacidade, no caso, ela seria transitória, ela seria temporária, tá? E seria devido a partir do 16º dia de incapacidade para o segurado empregado e para os demais segurados na data da comprovação da incapacitação. Tem, portanto, por requisitos a existência da incapacidade, de cunho temporário, e também a existência da qualidade de segurado. Esse pretendente precisa estar filiado ao regime geral da Previdência Social e ter cumprido carência mínima, com exceção daqueles casos que dispensam o cumprimento da carência. Carência mínima, no caso do auxílio-doença, é de 12 meses. Mas para os casos que dispensam a carência, basta ter a qualidade de segurado. Não exige, pessoal, que essa incapacidade seja total, ou seja, para toda e qualquer atividade. Basta que essa incapacidade seja existente para atividade habitual. Tanto que se esse segurado exercer duas profissões e se incapacitar para uma delas, ele poderá receber o auxílio-doença para essa profissão que ele encontra-se incapacitado e continuar exercendo a outra sem qualquer problema. Pessoal, quanto ao valor do benefício, nós temos um coeficiente de 91% que será aplicado em cima da média aritmética dos 80% maiores salários, se a gente comprovar o preenchimento desses requisitos até 13/11/2019. Posteriormente a isso, será aplicado o mesmo coeficiente, porém em cima de todas as contribuições. Não haverá descarte das 20% menores. Falando um pouquinho da carência, como nós dissemos, 12 meses antes da incapacitação, ou seja, exige carência se a incapacidade for comprovada antes de se atingir esses 12 meses, a incapacidade será considerada pré-existente ao cumprimento da carência mínima e o benefício não será devido. Porém, como nós dissemos também, tem casos que dispensam a carência. E aqui nós temos os casos de acidente. Então, se for decorrente de acidente, nós temos a dispensa da carência, pessoal. Se for decorrente também de doença ou moléstia ocupacional, ou seja, decorrente do exercício do trabalho, também teremos a dispensa da carência. E no caso de enfermidades graves, essas enfermidades estão lá elencadas no artigo 151 da Lei 8.213, basta você consultar que estão todas elas lá. Com relação à data de início do benefício, pessoal, também nós falamos que ela vai começar a partir do 16º dia, o benefício vai começar a viger a partir do 16º dia para aqueles que são segurados empregados e para aqueles que não são segurados empregados, que estão filiados sob outra modalidade ao regime geral da Previdência Social, a partir da comprovação da incapacitação. Então, o benefício, a DIB do benefício, a data de início do benefício, coincidirá com a data de início da incapacidade. E aqui, pessoal, eu faço uma ressalva, que aquele que não é segurado empregado e que se incapacita e demora fazer o requerimento administrativo, ultrapassando assim mais de 30 dias da data efetiva da incapacidade, o benefício não retroagirá, não voltará à data de início da incapacidade. Ele vai perder esses atrasados e a DIB, a data de início do benefício, vai se iniciar a partir do efetivo requerimento. Então, é importante o segurado se atentar a isso e requerer o quanto antes após a sua incapacitação, para que ele, então, não perca nenhum dia de benefício e a data aí possa retroagir à efetiva data do início da incapacidade. Quanto à acumulação desse benefício, pessoal, ou seja, se ele pode ser recebido cumulativamente, simultaneamente a outro benefício previdenciário, nós temos que
há quase que uma vedação plena do recebimento desse benefício consorciado com o recebimento de outro. Porém, nós temos um caso em que é possível receber auxílio-doença e auxílio-acidente ao mesmo tempo, quando se comprovar que o auxílio-doença e o auxílio-acidente têm fatos geradores distintos. Então, pessoal, é muito tranquilo de entender isso, porque olha só, pensemos num caso em que uma pessoa venha a receber auxílio-doença em razão de uma pneumonia, que o deixa incapacitado por mais de 15 dias, sendo ele empregado ou não sendo ele empregado, ele vai passar a receber esse benefício a partir do primeiro dia que ele comprovar essa incapacidade. Durante o recebimento desse benefício e durante o tratamento dessa enfermidade, ele vem a sofrer um acidente motociclístico, um acidente de moto. E aí ele quebra algum osso da perna. E após a recuperação, ainda recebendo o auxílio-doença, ele vem a ter a consolidação dessas lesões com uma diminuição da sua capacidade motora. Isso vai ensejar o direito a ele de receber também o auxílio-acidente, mesmo que o auxílio-doença ainda esteja ativo em razão da doença respiratória que ele teve anteriormente. Pessoal, com relação ao prazo de duração do auxílio-doença, ele vai ser devido enquanto permanecer essa situação de incapacidade que tende a ser temporária. Tá? Por ser temporária, essa incapacidade ela tende a cessar. E com a cessação da incapacidade, cessará o benefício de auxílio-doença. Por isso, pessoal, que é obrigatório o segurado que esteja recebendo auxílio-doença passar periodicamente por perícias médicas de reavaliação do seu quadro clínico. É somente através da perícia médica que o INSS vai ter ciência da recuperação ou não daquele segurado que está em gozo de auxílio-doença. Porém, pessoal, pode acontecer, e não raras às vezes isso acontece, essa incapacidade temporária se tornar definitiva em razão de um agravamento do quadro clínico ou de uma manutenção indeterminada e sem previsão de recuperação. Então, nesse caso, o auxílio-doença deverá ser cessado para que a aposentadoria por invalidez seja implantada em seu lugar. Agora, pessoal, eu vou citar alguns precedentes muito importantes nessa matéria do auxílio-doença, que foram consolidados pelos tribunais superiores e que podem salvar muitos casos que a pessoa tem dificuldade de comprovar literalmente a existência dos requisitos legais para o INSS. Vou começar com a súmula 78 da TNU. Comprovado que o requerente de benefício é portador do vírus HIV, cabe ao julgador verificar as condições sociais, pessoais, econômicas e culturais de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença. Pessoal, aqui é um exemplo que às vezes não se comprova a incapacidade sob o aspecto fisiológico, mas ela existe sob um aspecto mais social, em razão da dificuldade de se ingressar, por exemplo, no mercado de trabalho ou conseguir se manter no mercado de trabalho em razão da enfermidade que possui. Então, a TNU vem e obriga aqui, vincula o magistrado a analisar a condição sob um aspecto macro, levando em consideração não só a situação clínica, mas também social que envolve aquele requerente. Só quero falar para vocês também de um outro precedente que eu acho muito importante. É muito comum, por exemplo, a pessoa estar em gozo de auxílio-doença e ter o benefício cessado pelo INSS, que entende que houve a cessação, que houve a finalização daquele estado incapacitante, não há mais a incapacidade laborativa, porém, é comprovado que a pessoa, que esse segurado, ele permanece com aquela enfermidade, e uma enfermidade, inclusive, sintomática. Então,
nós temos esse precedente muito interessante da TNU que vem a falar justamente sobre essa questão, garantindo o restabelecimento por essa situação. Olha só, entendimento dominante da TNU no sentido de que, em se tratando da mesma enfermidade, não havendo alteração do quadro clínico, presume-se a hipótese de continuidade do quadro incapacitante, restabelecimento do benefício desde a cessação. Com esse interessante julgado da TNU, eu termino o vídeo de hoje convidando você a nos seguir em nossas plataformas e também conhecer o nosso site. Nós estamos lá no ocadvogados.com.br. Lá a gente tem chat de dúvidas, canal direto de WhatsApp, para que você possa acessar e tirar as suas dúvidas. Para nós será um prazer auxiliá-los. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.